vamos dar uma amenizada na nossa agitação do dia, vamos nos acalmar, para a gente elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ok? Para a gente serenar e aproveitar os ensinamentos. Então, gostaríamos de agradecer essa oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui, sendo acolhidos por essa casa, rodeado de amigos da matéria, amigos espirituais, nossos benfeitores, nossos amigos, nossos anjos guardiões também estão presentes, entre outros que também precisam ouvir essas palavras, estão aqui para estudar. A gente não sabe o quanto, mas com certeza temos companheiros também necessitando desse momento. Então queremos agradecer essa oportunidade, pelo ensino, pela oportunidade de conhecimento e pela oportunidade que o Zé também ofereceu para todos, que é a possibilidade de estarmos dando passe, que também é mais um aprendizado e uma forma também da gente distribuir a nossa caridade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em más tentação e livrando-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, nós vimos na aula anterior, só para recapitular. Eu tenho mandado, tem pessoas que eu já descobri que não está no nosso grupo, assim que eu for descobrindo eu vou colocando. Então, cada aula que eu faço, que a gente passa aqui, eu transformo em PDF e os vídeos e essa aula eu coloco no nosso grupo para as pessoas relerem, ver se ficou alguma dúvida, tá? Então, nós estávamos na parte 3, fizemos o final dela. Falamos sobre o amor e sobre o livre-arbítrio. Entramos na parte 4, que é o item 4, princípios básicos da doutrina espírita. Falamos da existência de Deus, fizemos um momento de reflexão, onde falamos Deus para o Espiritismo. Falamos no item 2, imortalidade da alma. No item 3, pluralidade das existências, que é a reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados. E o item 5, comunicabilidade dos espíritos. Ok? Então, agora, nós vamos falar sobre a fé raciocinada. Para podermos crer na verdade, antes de mais nada, precisamos compreender aquilo em que devemos crer. A crença sem raciocínio não passa de uma crença cega, de uma crendice ou mesmo de uma superstição. Antes de aceitarmos algo como verdade, devemos analisá-lo bem. Foi o que o Kardec fez, que nós já comentamos aqui durante toda a codificação. Nada foi suposição, tudo foi analisado e comprovado. Ele chegava ao cúmulo de, quando ele foi as primeiras vezes nessas sessões de mesas girantes, ele jogou talco pelo chão para ver se ele via pegadas, se alguém passava por ali para fazer algum movimento. Pelo menos as histórias que eu li sobre a codificação, né? Muito interessante, porque ele era que nem São Tomé, ele gostava de ver para crer, ele não gostava de suposições, tudo para ele tinha que ter uma lógica e um bom senso. O mal de muita gente é acreditar facilmente em tudo que lhe dizem, sem cuidadoso exame. Fé inabalável é aquela que pode encerrar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Okay? A lei da evolução. Cada um de nós é um espírito encarnado a caminho de Deus. Nós já falamos sobre isso. A vida na Terra é sempre uma oportunidade de reajustamento no caminho do bem. A escolha nos pertence. Logo, as consequências, boas ou más, são resultados de nossas próprias decisões. É a lei da ação e reação, das causas e consequências. Se agora estamos sofrendo,
podemos concluir que a causa do sofrimento advém de erros anteriores. Se, portanto, fizemos o mal, cedo ou tarde sofreremos a sua consequência, a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Isso explica a razão de tanto sofrimento no mundo. Ou seja, não é que para evoluir a gente precise sofrer, mas quando a gente faz o mal, a gente tem que corrigir esse mal. A evolução é amor, mas nós não estamos preparados para amar 24 horas, não estamos preparados para amar 50 anos de existência, 70, 80, nós não temos capacidade ainda para isso. Mas nós temos que treinar, nós temos que nos policiar. Nós temos o livre-arbítrio, onde a gente faz nossas escolhas, boas ou ruins, mas a gente vai ter consequência delas, ok? Isso é muito importante. Por isso, um caminha mais depressa que o outro, como os diferentes alunos de uma mesma classe escolar. Quanto melhor nossa conduta, mais depressa nos libertaremos dos sofrimentos, encurtando o caminho da evolução. É aquilo que eu acabei de falar. Quanto mais você procurar amar, ajudar o próximo, fazer caridade, o teu caminho vai ser abreviado, com certeza. Você não vai pagar erros que você cometeu se você é bom, se você faz caridade, se você ama o próximo, se você tem uma linha de conduta séria, uma correta, né? Então, é a lei da evolução. Não há céu nem inferno, conforme pintam as religiões tradicionais. Existem, sim, estados de alma que podem ser descritos como celestiais ou infernais. Ou seja, não existe um inferno que você vai ficar lá purgando, pagando a sua penitência. Não. Existe aquele umbral que o André Luiz nos trouxe, que aquilo lá é o que é? Uma formação mental. A sua própria mente te leva para esse tipo de ambiente. É uma formação que você mesmo produziu. Não é um local específico que você fica pagando penitência, ok? Assim como também não tem um céu, como eu falei a semana passada. Ninguém vai ficar deitado numa nuvem, tocando uma harpa, achando que não tem mais nada para fazer na vida, né? E porque tem. Não existem também anjos e demônios, mas apenas espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão a caminho da perfeição. Os bons se tornando melhores e os maus se regenerando. Deus não quer que nenhum de seus filhos se percam. Essa é a vontade de Deus, a suprema vontade é a lei, ok? Deus não nos criou para a gente ficar sofrendo, ficar fazendo maldade para os outros. Ele nos criou para a gente ir em busca dele, caminhar em direção a ele, fazendo o bem, fazendo o amor, a caridade, exercitando o amor, né, melhor. Se a sorte do ser humano fosse inapelavelmente selada após a morte, todos estaríamos perdidos, visto que teríamos sido muito mais maus do que bons, e quase ninguém, hoje em dia, mereceria ir para o céu de bem-aventuranças, onde só caberiam os puros. Então não tem lógica você falar que existe um inferno onde você vai pagar o resto da sua existência. Deus não quer isso para nós, não é isso, para isso que nós somos criados, para nós evoluirmos constantemente. Por outro lado, uma vida, por mais longa que seja, não é suficiente para nos esclarecer a respeito dos planos de Deus. Isso também nós vamos ver ao longo do curso. A Suzana com certeza vai falar, o Newton, quando entrar na parte dele, também vai falar, ok? Só para você saber que uma existência não é suficiente. Muitos não têm sequer como garantir a própria sobrevivência e muito menos ainda oportunidade de uma boa educação. Muitos nunca foram orientados para o bem. Outros morrem cedo demais, antes mesmo de se esclarecerem sobre o melhor caminho a seguir. Ou seja, a vida é uma roda viva, né? Uns nascem, ficam poucos anos, vão embora, outros ficam mais tempo, mas tudo isso é o plano reencarnatório de cada um, ok? Por isso que nós temos várias vidas para estarmos aqui ou em outro planeta qualquer.
Para medirmos o quanto de absurdo existe na ideia do céu e inferno, como penas eternas, basta que formulemos as seguintes perguntas. Como é que Deus, sendo o supremo saber, sabendo inclusive o nosso futuro, criaria um filho, sabendo que ele iria para o inferno para toda a eternidade? Que Deus seria esse? Onde a sua bondade e a sua misericórdia? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Deus não quer, não deseja e não faz com que nós fiquemos padecendo no inferno a nossa existência inteira, ok? E como ficaria no céu uma mãe amorosa, sabendo que seu filho querido está ardendo no fogo do inferno? Você já imaginou? Uma mãe saber que o seu filho não tem escapatória? Não, todos nós temos escapatória. Por mais estragos que nós temos feito ao longo dessa nossa existência, todos temos uma segunda chance, ok? Eu vou dar uma paradinha para a gente ter um videozinho bem interessante daquele grupo Amigos da Luz. Não é só esse que eu trago outros vídeos também, mas esse é bem interessante, que fala sobre o feirão do Serasa. É uma negociação de nossas dívidas. É interessante assistir. Apertei 2 vezes. Vai, moça, fala. Tem que voltar.
A gente imagina que chegando lá, a gente vai conseguir barganhar, né, as coisas, né? Mas infelizmente não é assim, não. Tudo que a gente fez, tanto de bem como de mal, está tudo registrado, existe na nossa, vamos dizer, no nosso perispírito, na nossa vida espiritual, tudo está marcado lá. Então não tem como a gente barganhar nada, ok? Temos que encarar a realidade e, que nem ela disse, faça a prece. No Serasa não vai resolver. O item 8, a lei moral. Portanto, ninguém está perdido. Cada qual tem a oportunidade que merece. Se um pai humano, que é imperfeito e mau, não é capaz de condenar eternamente um filho, por pior que seja, quanto mais Deus, que é o Pai misericordioso e perfeito, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz com que a luz do sol ilumine os justos e os injustos indistintamente. Então, Deus não pune ninguém, lhe dá as mesmas oportunidades para todos, sem exceção. Disse Cristo: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Referia-se ao nascimento do corpo e ao renascimento moral das criaturas, isso é, ao nascimento pela água e pelo Espírito. Daí, sabemos que a vida é sempre uma nova oportunidade de reconciliação com os ideais superiores do bem e da verdade. Ou seja, a reencarnação, nós temos que ter uma eterna gratidão pela oportunidade que foi nos dado de estarmos aqui. A fila que tem para reencarnar é enorme, e se nós estamos aqui, nós temos que agradecer e aproveitar o máximo. Certo, Messias? Seguir o exemplo vivo de Jesus deve ser o ideal de todo cristão sincero. Não adianta você dizer que pertence a esta ou aquela religião. Não adianta permanecer orando o tempo todo. O importante é a prática, é a vida de todos os dias, porque, como disse Tiago, a fé sem obra é morta. Ok? E por falar em fé, veja como está a sua. Como você vem tratando seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, a sua esposa ou seus filhos, que é quem está diretamente ligado a nós no dia a dia, ok? Como você trata as pessoas estranhas? Como você se conduz no trabalho, na escola, no clube, na vida pública, em relação às outras pessoas com que convive? Ou seja, aquilo que nós falamos na aula passada, todo o nosso ciclo de envolvimento com todos, vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, tudo é uma grande família, certo? Porque, afinal de contas, todos somos irmãos, né? Como você reage a uma ofensa, a um gesto de agressão, a uma calúnia, a uma ingratidão, a uma decepção na vida? Como você reage a um problema familiar, à perda de um ente querido, a uma doença incurável? E o que você vem fazendo em favor dos outros? Amai-vos uns aos outros, recomendou Jesus. Para caminhar dessa forma, só amando uns aos outros mesmo, porque a gente encara uns perrengues na vida, vamos dizer assim, que realmente nós temos que muitas vezes parar, fazer uma oração, refletir melhor, para a gente não cometer, não falar uma besteira para o vizinho, ou para aquele que está no nosso lado. E não há outra maneira de amar, se não formos caridosos. Caridade é ser benevolente, paciente, tolerante, humilde. É fazer para os outros o que desejamos que nos façam. Como não queremos que nos façam mal, mas todo o bem possível. Assim também devemos agir como eles, familiares, parentes, amigos, estranhos e até inimigos, que é a parte mais difícil. É a parte mais complicada, é a gente falar uma palavra boa
algum inimigo vivo nosso, mas nós temos que continuar tentando, não tem outra chance, outra oportunidade. A obrigação do cristão é ser um trabalhador do bem, dando sua parte, por pequena que seja, na luta por um mundo melhor. Okay? É trabalhar no bem. Às vezes a gente fala que caridade é dar dinheiro. Não, não é dar só dinheiro. É uma palavra amiga, um trabalho numa instituição, numa igreja, seja lá onde for, numa creche, num asilo, num hospital. Tudo isso é caridade, ok? Podemos fazer tudo isso cuidando melhor de nossas atitudes, vigiando nosso comportamento diário, sendo muito atenciosos e gentis, vendo nos outros mais suas qualidades e, finalmente, sendo mais exigente para conosco mesmo. Porque é uma característica grande. Quando a gente vê, analisa uma pessoa, está conversando, o que vem à tona na nossa cabeça são os defeitos dessa pessoa. Em primeiro lugar são os defeitos, a gente não vê as qualidades. Primeiro a gente foca nos defeitos, que a gente se compara com essa pessoa. Eu não faço isso que ele faz, eu não falo isso que ele fala. E a parte boa que ele faz, que você também não faz, isso você não percebe, isso você não questiona, né? Mas é uma deficiência nossa, essa parte que está querendo dizer ali para a gente cuidar das nossas atitudes. Ajudar o pobre, socorrer o desesperado, assistir ao doente, orientar o desajustado, levar palavras de conforto e esperança ao aflito, divulgar e viver os ensinamentos de Jesus. Tudo isso constitui as bases do verdadeiro amor por ele ensinado e exemplificado há mais de 2000 anos. Ou seja, ainda continuamos gatinhando. Ainda continuamos tentando trilhar os passos dele, mas ainda não conseguimos. Por isso que estamos aqui. Seguindo as pegadas de Jesus, pelo amor vivo que manifestou ao mundo, Allan Kardec proclama: fora da caridade não há salvação. Ok? Agora nós vamos ver o toma lá da cá, a oração que o nosso amigo faz, a gente pedindo para interesses pessoais, também é muito interessante, porque isso é uma constante nossa. Pai, o senhor está vendo que eu estou aqui de joelho, hoje é um assunto que é muito importante que eu tenho para fazer, eu não quero mudar o assunto, logo não isso, mas eu fiz uma lista, amar o próximo, eu amo o próximo, eu amo o próximo, eu amo o próximo do próximo, próximo, que é a maioria do próximo, você está amando também, para garantir eu pegando um raio aqui de um ano, estou amando. Se aproximou, amei. Caridade. Eu faço. Eu sou um cara carinhoso. Essa semana eu vou ter carinhoso aqui com o cara na minha, eu vou ter um pouco no meio dele, sem problema. Na rua eu estou andando, se aproxima o meu irmãozinho desfavorecido. E cheira, eu tenho dinheiro, eu não tenho horror, eu bato papo. Eu nem ligo para aquele cheiro de CC, aquela coisa que eu estou falando há muito tempo. Eu não quero lugar, eu estou uma fama, eu giro para lugar que a pessoa me deixa falir. Então, não interessa, estou ali, amando, perdi a respiração, eu estou. Orar e vigiar. Oro toda noite com o seu pode ver. Vigiar eu não estou vigiando direto. Eu sei de tudo que está acontecendo comigo. Eu estou sempre me vigiando. Pelo menos Estela, vigiei. Honrar pai. Eu sou manso. Eu deixo criancinhas. Eu dou minha cara a tapa. Entendeu? A outra face, eu faço aquela bochecha. Eu zerei esse irmão várias vezes. Eu não estou dizendo que sou um espírito de luz. Humildade.
está me mostrando como é que eu estou indo direitinho, as coisas no endereço, no alívio. Sim. Nós temos uma lista aqui sua também. Esse livrão aí? Sim. Essa é coisa que eu vou ganhar? Não, é uma lista de cobranças suas de vidas passadas. O quê? Isso. Você ainda está querendo pagar agora tudo de uma vez? Não, parcelas. Já estava parcelado. Meus anjos, eu acho que eu estou vendo que essa é sombra não tem nenhuma aqui. Posso ver? Nem temos o que pagar, né? A gente faz uma oração pedindo um monte de coisa e a gente acha que a gente vai ser atendido em todas elas. Bom, aqui acabou essa parte. Eu vou mudar o vídeo aqui. Eu gosto de trazer esses vídeos porque, apesar de ser uma brincadeira, eles expõem muita verdade. Nossa, a gente se vê, se enxerga nessas situações também e a gente às vezes não percebe, né? Quando a gente vê o vídeo, a gente, caramba, parece que eu fiz isso a semana passada. Então é interessante estar vivenciando isso, assistindo ele. Bom, a partir de agora, eu vou tentar passar para vocês. Esse material, a partir de agora, ele foi extraído do livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. Ele é de 1921, antiguinho, né? Mas ele tem tantas perguntas básicas e tantas respostas também simples para a gente que talvez não, a gente vai encontrar muitas perguntas que a gente pode estar fazendo na nossa cabeça, que às vezes chega, acaba a aula e pergunta, alguém tem alguma dúvida? Não, ninguém tem. Talvez essa formulação de exposição dessa forma, talvez seja interessante para a gente esclarecer algumas dúvidas. Ele foi elaborado por Leon Denis. Nessa obra, o Leon Denis enfoca, em forma dialogada, perguntas e respostas, temas essenciais referentes ao Espiritismo. Logo adiante, na introdução, o próprio autor esclarece mais detalhadamente o conteúdo da obra e o público a que se destina. Bom, Leon Denis, quem foi Leon Denis? Ele nasceu em 1846, eu fiz um breve resumo, tá? Bem pequeno, que alguém tiver interesse em procurar sobre Leon Denis, tem uma biografia enorme dele na internet. Ele faleceu em 1927, foi um dos grandes continuadores da obra de Allan Kardec, conhecido como o apóstolo do Espiritismo. Nascido na França, de origem humilde, começou a trabalhar jovem, mas encontrou na filosofia espírita sua verdadeira missão de vida. Estudioso e orador brilhante, Denis dedicou-se a divulgar o espiritismo em conferências e livros. Suas obras como Depois da Morte e Cristianismo e Espiritismo abordam temas como a imortalidade da alma, a justiça divina e a evolução espiritual, sempre com um olhar consolador e racional. Mesmo enfrentando a cegueira nos últimos anos de vida, manteve sua fé e produziu textos inspiradores, mostrando que a força do espírito supera as limitações do corpo. Seu legado permanece vivo, iluminando o caminho daqueles que buscam compreender as leis divinas e o propósito da existência. Então, faz lembrar também o Chico Xavier. No final da vida dele, ele estava que não se aguentava em pé, ele estava com o corpo totalmente consumido pelo desgaste, né? Mas ele continuava sempre trabalhando. Ele queria que carregassem ele para cima e para baixo, que ele queria cumprir a missão dele. Bom, introdução ao estudo. Essas aqui são palavras do Leon Denis. Esta síntese tem apenas um mérito, o de ser idealizado e organizado segundo a ordem natural das ideias. O espírito humano, com efeito, deve submeter a certas regras sua marcha evolutiva e seus procedimentos lógicos. Está na sua natureza não passar a uma segunda verdade, senão quando já tenha assimilado a primeira e de percorrer assim toda a série de princípios sem omitir um só de seus elos.
Ou seja, isso é a característica do ser humano. A gente está sempre buscando alguma coisa, conclui uma, a gente quer ir buscar outra, conclui uma, a gente quer ir buscar outra, e esse é o grande objetivo, ok? É por isso que, destinando esse modesto estudo aos jovens e aos adultos ainda não iniciados no Espiritismo, preferimos começar por este problema objetivo, que se toca, por assim dizer, com o dedo, que é o homem. Então ele não vai começar perguntando: que é Deus? Ok? Outros estudos feitos por teólogos ou por filósofos começam originalmente por essa questão: que é Deus? É mais solene, porém muito menos prático, na opinião dele. E na minha também. É infinitamente mais lógico começar pelas verdades elementares, as que se acham ao nível das mais modestas inteligências, como a minha, para se subir gradualmente até a noção de Deus e as verdades superiores, que são como um reflexo da potência suprema. Assim, o alpinista começa seu trajeto ao pé da montanha, interrogando as flores e os musgos que revestem os primeiros declives. Depois, à medida que sobe, vê o céu se aproximar, o horizonte se alargar, e termina por atingir os cimos que a neve cobre com suas brancuras imaculadas. Ele põe o exemplo aqui, o alpinista. Ele vai subindo devagarzinho a montanha, ele não sobe lá, rapidamente chega no topo. Ele vai subindo e vai observando todas as dificuldades, superando todos os intempéries que ele tem no meio do caminho para chegar lá no cimo da montanha. Assim, de lá ele consegue ter uma visão mais ampla dos problemas que ele passou. Assim, os que se submeteram a esse estudo com páginas iniciais simples, à medida que avançarmos, chegaremos também às regiões mais altas e acabaremos por atingir os transcendentes cimos mais altos. Essa forma tem uma vantagem: permite reunir a simplicidade da forma à majestade da doutrina espírita. O Espírito sopra onde quer, quando quer, segundo correntes divinas de inspiração. É a lei de todas as revelações superiores feitas ao homem. Cabe a esses reunir, condensar essas verdades fragmentárias, esses raios dispersos, e disso compor a síntese luminosa, o encadeamento harmonioso. Ou seja, é como se montar um quebra-cabeça, né? Você tem aqueles milhares de peças lá, ou centenas de peças, tudo misturado, e você começa a organizar e vai montando e vai despertando para a imagem do que está escondido ali. Dignem-se os espíritos mais velhos e benfeitores que inspiraram esse trabalho, iluminar a inteligência dos que o vejam. Dela possamos nós, como almas investigadoras da verdade, encontrar um pouco dessas luzes que esclarecem o grande mistério do destino e nos tornam mais aptos a cumpri-los, tornando-nos mais resignados e melhores, que é o grande objetivo daqui. É a gente tentar passar da melhor forma possível o que é a doutrina espírita, como praticá-la em todos os seus quesitos, para a gente chegar melhor do outro lado. Então ele começa do homem. Quem somos nós? Vocês, eu, certo? Nossos semelhantes, o que nós somos? Somos seres humanos, obviamente. Nós estamos na Terra, nós somos seres humanos. O que é um ser humano? Um ser composto de alma e de um corpo, isto é, de espírito e carne. O que é o corpo? O corpo é o envoltório de carne, composto de elementos materiais, sujeitos a mudanças, à dissolução e à morte. Ou seja, o corpo é finito, ok? Um dia ele acaba. O corpo é então inferior à alma? Sim, porque ele é apenas suas vestimentas. É necessário então desprezar o corpo, já que ele é inferior à alma? De maneira alguma, nada é desprezível. O corpo é o instrumento que a alma tem necessidade para realizar seu destino.
O operário não deve desprezar o instrumento com o qual ganha o seu sustento. Ou seja, se você desprezar o seu corpo, não cuidar dele com os devidos deveres que você tem, você também está praticando um ato não caridoso. O corpo é para ser preservado, ser cuidado e ser bem administrado, ok? Momento de reflexão, ainda do homem. O corpo, nós vamos falar dele agora. O corpo físico é uma bênção, é um milagre de Deus. É nesse corpo físico que nós estaremos incumbidos de realizar o próprio progresso ao longo de alguns minutos, de algumas horas, alguns poucos meses ou durante dezenas de anos. Foi aquilo que eu comentei no comentário anterior. A gente pode viver apenas horas, dias, meses, anos, e a gente tem que cuidar do corpo. Quando nós pensamos no corpo físico, temos que convir que ele é o instrumento que Deus nos concedeu para propiciar-nos a evolução aqui no planeta. É graças a esse corpo físico que nós poderemos travar contato direto com a matéria. Dominar a matéria aqui na Terra é realizar com ela aquilo que nos compete realizar. Nós somos dotados de um corpo, porque o Criador entendeu que esse corpo físico seria como um escafandro para aquele indivíduo que tem que descer às profundezas dos mares. Se não houvesse essa roupa de ferro do escafandrista, ele seria destruído pela pressão das colunas de água sobre ele. Eu acho que nós comentamos sobre isso semana passada no nosso lar. Lembra? Teve um comentário seu na aula passada. Para que nós cheguemos ao planeta físico, ao planeta corporal, ao planeta terrestre, e possamos estar submetidos à sua gravidade, às pressões e às condições, é preciso ter o corpo físico. E é por causa desse corpo físico que tanta gente conclui muito mal a sua existência e outros são vitoriosos na sua existência. Quem usa mal, com certeza vai ser um derrotado. Quem usa bem vai ser um vitorioso. Aqueles que fazem mau uso do corpo certamente ficarão devendo à consciência cósmica o seu mau uso do corpo que receberam perfeito. Não é à toa que é importante aprendermos a cuidar do nosso corpo com esmero, com alegria, com boa vontade. E tratando o corpo de forma equilibrada, dando a ele o que ele necessita, pouco a pouco nós vamos ganhando a palma da vitória numa existência muito bem vivida. Ok? É o exemplo do Chico. Quando ele faleceu, o corpo dele já estava totalmente, mas foi pelo trabalho, pela dedicação, pela obra mediúnica que ele nos deixou. Ele gastou o corpo deixando para a gente os ensinamentos, uma segunda parte, vamos dizer assim, dos ensinamentos da doutrina espírita. Ainda no do homem, daqui a pouco eu vou parar para a gente perguntar se tem dúvida. O que é então a alma? É o princípio de vida em nós. A alma do homem é o espírito encarnado, é o princípio da inteligência, da vontade, do amor, a sede da consciência e da personalidade. Como está unida a alma ao corpo, o espírito à carne, por meio de um elemento intermediário chamado corpo fluídico ou perispírito, que participa ao mesmo tempo da alma e do corpo, do espírito e da carne, e os vincula de alguma forma um ao outro. Helena não explicou. Será que dá tempo de ler isso aqui? Qual a diferença entre alma e espírito? Essa questão foi tratada por Allan Kardec em 3 diferentes momentos na obra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Inicialmente definindo o termo alma, ele escreve: julgamos mais lógico torná-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo, mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação. Ainda assim, fora preciso em termo para designá-lo. Está no Livro dos Espíritos, na introdução 2.
Mais à frente, na mesma introdução, ele complementou a definição. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou o ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Isso está no Livro dos Espíritos, na introdução 6. No terceiro momento, quando redigiu as questões 134 e 135 da mesma obra, ele publicou as informações seguintes. A 134, o que é a alma? Um espírito encarnado. A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. B. As almas e o espírito são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente reveste um envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Na 135 ele fala, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Na mesma questão, letra A, de que natureza é esse laço? É semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Ok? À vista do exposto, parece claro que a alma e espírito são denominações de um mesmo elemento. Quando o ser se encontra encarnado, diz-se alma. Quando desencarnado, diz-se espírito. A união da alma, do perispírito, do corpo material, constitui o homem. A alma e o perispírito, quando separados do corpo físico, constituem o espírito, em síntese. A alma é o ser simples, primitivo. O espírito é o ser duplo. O homem é o ser triplo, porque ele tem o espírito, o perispírito e o corpo. Nas manifestações espíritas, não é, pois, a alma que se apresenta isoladamente. Ela está sempre revestida do seu envoltório fluídico. Trata-se, pois, de um espírito. Nas aparições de espíritos, não se vê a alma, mas sim o corpo espiritual que a reveste, do mesmo modo que quando se vê um ser encarnado, vemos o seu corpo, mas não a alma que o faz agir. Então aqui está a ilustração. Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. Nós sabemos, um estudo mais aprofundado, que esse perispírito aqui, ele tem uma definição muito maior, ele tem uma sequência muito maior de divisões, que aí, mais para frente, nós podemos estar estudando sobre isso. Mas eu vou parar por aqui, que falta 12 minutos. A tradicional pergunta, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Pois não, espera aí. O cordão umbilical, ele serve só para nutrir o neném? Eu não tenho muito conhecimento da medicina, mas eu sei que o cordão umbilical ele tem uma ligação muito forte com como é que eu vou explicar melhor? Com essa troca de fluidos entre mãe, o feto, o espírito, entendeu? Eu não vou saber te explicar. Se alguém aqui souber explicar melhor, tem alguma... Na medicina, o cordão umbilical serve para alimentar o feto. Sim, mas no espiritismo eu também já vi. Na doutrina espírita eu desconheço. Eu já vi a corrente fluídica que passa por aquele campo. Eu não sei explicar direito também, porque eu não me aprofundei no assunto. Mas podemos procurar, podemos trazer mais informação.
entrada de energia. Eu considero mais a nossa mente, como eu considero mais a nossa mente. Eu acho que até o feto pode ter alguma influência, mas para nós assim, eu desconheço. Eu desconheço. Alguém quer comentar alguma coisa? Os universitários aqui? Estou tentando lembrar qual é o chakra que Ela falou do rege umbigo, né? a região umbilical. Acho que é o solar. Não é o solar é na... Então, no fica assim. estômago. Nós temos um grupo, o nosso grupo de estudo do web, que as pessoas podem estar perguntando, tirando dúvidas. Se a gente achar algum material a respeito, a gente põe. Você está no grupo do web, no WhatsApp? Por isso que é bom todos estarem, que às vezes eu também ponho algumas questões lá, jogo umas questões e cria uma discussão saudável sobre o assunto. Eu acho interessante isso, que é uma forma da gente estudar também, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo que a gente tem que tapar o umbigo em lugares que têm energias muito pesadas, né? Eu não sei se isso tem alguma... Geralmente meu umbigo está tampado, mas eu não sei te dizer se isso realmente tem... Podemos, é o que eu falei, podemos pesquisar, aqueles que acharem algum tipo de material, mas eu acho que não... Eu, por exemplo, eu tenho muita aflição no umbigo. A minha esposa morre de rir comigo. Quando eu vejo alguma coisa machucada, gente machucada, eu sinto uma pressão no umbigo impressionante, é uma aflição mesmo. E ela começa a falar, eu vejo uma cena de um filme, eu falo, caramba, meu umbigo está doendo, meu umbigo está... Me incomoda. Agora, o porquê disso eu nunca descobri. Ela dá até risada comigo, mas é uma coisa que eu sinto mesmo. Sinto uma aflição no umbigo quando eu vejo essas coisas, não sei porquê. Oi, peraí, deixa eu chegar perto para sair na gravação. Não, eu queria voltar ali quando você colocou do Chico Xavier, que ele trabalhou. Não, eu que fiz um comentário, não estava ali, mas eu fiz um comentário Então, sobre o uso, não, mas naquela passagem, o uso do né, corpo dele. Aí eu fico pensando também, mas também a pessoa, assim, não é uma forma também, eu acho que assim, da pessoa não se cuidar e ela pensar só no outro. Porque às vezes, às vezes eu penso, quando vejo alguns exemplos, eu falo assim, gente, mas essa pessoa, assim, ela também não pensou nela. Entende? Assim, até Não. que ponto Eu entendi a sua colocação. também. Eu conheço uma turma da internet, que eu vejo por aí na internet, que inclusive chegam ao cúmulo de dizer que Emmanuel foi um obsessor do Chico. Eu não sei se você já viu isso, já viu? Uma vez o cidadão até entrou, ele entrou até na minha rede social e eu conversei com ele, e aí ele parou, pelo menos comigo ele parou de falar, eu falei o que eu achava e ele parou realmente. Mas assim, o Chico ele não veio aqui para passear. O Chico Xavier, ele veio por uma missão. Ele tem um espírito muito elevado, muito superior a nós, onde para ele a matéria não era tão importante. Ele precisava da matéria para fazer o que ele fez. Sem a matéria ele não teria feito o que ele fez. Concorda? Então ele usou tudo que ele podia para nos trazer conhecimento, para nos trazer as explicações, a série de livros que ele psicografou, nos trazendo mais esclarecimentos sobre a doutrina espírita, que seria, vamos dizer, uma segunda parte do conhecimento, porque quando veio a primeira parte, nós tínhamos um nível de conhecimento. Se viesse todas essas informações que nós temos hoje, o povo não teria aceitado de forma nenhuma. Concorda, mesmo? O povo não teria aceitado. Como não aceitaram? Eles queimaram livros, os livros do Kardec, né? Mas era o máximo que se podia. Quando Jesus veio, ele também já não falou tudo, ele falou através de parábolas, através de mensagem, entre linhas, porque se ele falasse tudo o que ele sabia, ele não tinha chegado nem nos 33 anos dele, não tinha como.
Quando o Chico veio para essa missão, começou desde garoto, ter essa influência espiritual, passou por maus tratos, ele sabia o que ele precisava fazer e ele fez. Então ele usou o corpo? Usou, porque ele precisava usar o corpo. Então eu não considero que ele tenha destruído o seu corpo físico para nos trazer mais informação. Eu, particularmente, não considero. O limite de parar é de cada um. O dele era infinito. Ele queria usar a capacidade dele, o máximo que ele pudesse para deixar para nós. Entendeu? Tem uma história do Chico. Espera aí. Fala perto aqui para sair na gravação. Tem uma história do Chico que eles falam, que contam o seguinte. Chico já muito... Primeiro que o Chico é o que eles chamam de espírito completista, né? Ele completou o que ele precisava, ele não antecipou nada. Mas o Chico já no leito de bem doente e tudo, já não enxergava de um olho, cheio de problemas de saúde, não conseguia mais levantar da cama, nada. E aí a Emmanuel foi fazer uma visita a ele, e Chico falou assim, não está na hora de eu ir? Porque eu já não consigo ajudar mais ninguém, eu não consigo mais levantar, não consigo escrever, já não enxergo direito, mal falo. A Emmanuel olhou para ele e falou assim, você consegue orar? Consigo. Então você ainda tem mais coisa para fazer. Orar. Orar. Emmanuel falou para ele, você consegue orar? Então ore. Ainda tem muito mais coisa para você fazer. Podemos dizer que o Chico teve a mesma missão de Jesus? Olha, são prismas diferentes para mim. Jesus precisava chegar naquele momento, há 2025 anos atrás, e o Chico precisava vir para completar a missão da doutrina espírita. Não dá para comparar. Jesus, ele está muito, muito, muito acima ainda, até do Chico. Está muito, muito acima. É um espírito elevadíssimo. Né? Não dá para a gente comparar assim, um com o outro. Sim, mas assim a gente fala. Veio Jesus, depois aí veio o Consolador, né? Para mostrar Allan Kardec, Allan Kardec. entre outros, que a gente fala do Allan Kardec, mas tiveram inúmeros outros. O Leon Denis, como outros, cada um teve uma fração da sua programação para desenvolver a doutrina espírita. Agora, quem fechou com chave de ouro, na minha opinião, foi Chico. Apesar de todos os estudos. Ele fez Jesus, né? Quando ele saiu. Dizem chegou realmente. lá, e aí ele levou um abraço de Jesus. A gente vê isso até na internet, né? A gente vê isso até na internet. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida, algum comentário? Fala, Messi. O que é mais interessante na aula do Silvio de hoje é entender que sem a reencarnação a gente não pode ter um Deus justo, caridoso, né? Como um pai não vai querer que um filho tenha um tipo de oportunidade e o outro não. Não vai dar a mesma oportunidade para todos, senão não teria lógica Xexá falar que Deus é bondoso, Deus é o ser supremo, se ele faz diferenciação entre os filhos, né? E é por isso que nós temos crianças que nascem e vivem um dia e outros vivem 100 anos, né? E no caso da alma, né? Por que o termo alma e o termo espírito, né? Eu andei pesquisando sobre isso. Alma vem do latim anima, né? Ou seja, Animada. algo que anima o corpo, né? Alma, ânima. E espírito é espírito mesmo. É luz. Luz. Oi? Qual a diferença da alma para o perispírito? A alma é um espírito encarnado. E o perispírito, ele é o semimaterial.
É como você tem o seu corpo físico, você tem o seu perispírito e você tem a sua alma. Quando você desencarnar, você perde o corpo físico, vai ficar o espírito e perispírito. Se esse perispírito for para outro planeta, ele é formado por outro sistema planetário, mas você sempre vai ter um perispírito para animar. Quando reencarnar, que nem ele falou, a alma. Eu não consigo entender muito bem essa diferença entre perispírito e alma, porque para mim quem animava o corpo era o perispírito. A alma é o que vai animar o corpo através do perispírito. Assim que eu gosto. Imagina 3 copos plásticos. 3 não, 2. 2 copos plásticos. Você... Quer outro? Tem um lá Aqui, embaixo. ó. Aqui. Pega o Vai lá seu pra frente. celular, pega o seu Vai lá para celular. frente para mostrar no filme. Vamos filmar. Aqui a gente não vai ser filmado. Você segura esse para o seu áudio sair no... 2 copos da... Quiser 3, Não, a lanterna. vem para cá para sair na cana. Olha a explicação, hein? Ciências, hein, alunos? Eu sou evangelizadora no grupo Quer que eu segure o Espírita microfone pra União você? Fraterna, e para as crianças entenderem melhor o que é a diferença, e acabou servindo para o curso também para poder visualizar, que eu acho que visualização a gente consegue firmar mais a ideia. Imagina que o seu espírito é centelha divina, certo? Uma centelha divina, é uma luz. Essa luz, sozinha, ela não consegue vir à Terra, por conta de densidade, por conta do fluido cósmico universal, que cria subprodutos para poder cada ambiente sobreviver. Então, vem esse subproduto do fluido cósmico universal e forma o perispírito, uma capa protetora desse espírito, certo? Esse perispírito, que agora se torna um só, esse perispírito, mesmo assim, não consegue agir e trabalhar sobre a matéria, não consegue ser visto. Então, ele recebe um corpo físico, que vai englobar tudo isso. Eu gosto muito de usar o filme Guerra nas Estrelas, certo? Você vê um monte de monstrinhos que pra gente são monstros. Só que cada uma daquela espécie de seres é de um planeta. Então, o fluido daquele planeta só permite que esse corpo, esse tipo de corpo se forme. Consequentemente, o perispírito é idêntico a esse corpo, mas não o seu espírito. O espírito, ele é independente do perispírito e do corpo físico, mas esse espírito precisa do perispírito, essa primeira capa, para poder começar a interagir nesse planeta e depois receber um corpo físico. Como que é o nosso. Falou ali, numa manifestação espírita, você vê o perispírito. O médium está vendo o perispírito, ele não está vendo o espírito. Quando estiver encarnado. A alma, esse espírito, enquanto está assim, é espírito. Aí ganhou esse corpo. Vai nascer. Esses dois juntos vão animar, dar fluido vital a esse corpo físico. Por isso que chamam de alma. É a junção. Vamos fazer melhor. Avatar. Alguém viu o filme Avatar? Todos, né? Quando o rapaz está dentro do corpo do Avatar,
ele se mexe, ele corre, ele interage, saiu do corpo, o que acontece com aquele avatar? Morre, cai, adormece. É o que acontece com a gente. Então, sem esse ânimo, sem essa alma, o corpo físico, como o avatar, morre, não se mexe. Fluido, uma parte do fluido cosmo universal. É por isso que se torna alma. A partir do momento que o perispírito se desvincula do corpo, por qualquer motivo, seja doença, acidente, aí não existe mais o ânimo, o movimento, e aí é só chamado de espírito. Essa é a diferença, não sei se me fiz entender. Por isso que eu falei para vocês que eu tenho uns universitários aqui que ajudam a gente. Entendeu? Por isso que eu falei, eu estou aprendendo mais do que muitos que estão aí sentados. Estou tentando transmitir o máximo, mas o conhecimento de todos é muito importante. A participação, a colaboração, as explicações. Foi maravilhosa a explicação. E mais para frente nós vamos falar de novo sobre perispírito. Tem videozinho para ver sobre o perispírito, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Mas assim, simplesinho, é o que eu falei. Essa primeira parte do curso é mais simples. Mais para frente, os outros módulos, eles vão se aprofundando um pouquinho mais. Mas volto a repetir. Dúvida, achou alguma coisa interessante? Coloca no grupo. Quando a gente souber alguma coisa, a gente coloca no grupo, tenta responder da melhor forma possível e vamos fazer esse grupo funcionar só para esse tipo de informação, para estudo mesmo. Ok? Então, obrigado a todos. Nós temos que começar a aula do nosso lar, já estamos atrasados. Alguém gostaria de fazer uma prece de encerramento, um Pai Nosso? Alguma? Você faz, gente? Deixar esse microfone para você falar perto. Então vamos elevar então nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por todos esses ensinamentos que nos foram transmitidos na noite de hoje, pedindo as bênçãos de luz dos amigos espirituais dessa casa, que nos acompanhem, que nos fortaleça, que nos inspire sempre, abrindo o nosso conhecimento, para que nós possamos, no dia que retornarmos à pátria espiritual, estarmos numa condição um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em más tentações, mas livra-nos e liberta-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Não é querendo dar spoiler, mas se vocês quiserem saber mais sobre essa questão, na aula de hoje fala sobre essa questão do fio que liga o corpo e o espírito. É. Fala, né? Fala. Tem mais Não é para querendo dar spoiler, não. É.